Então vamos lá, galera, falar sobre um pouquinho mais sobre eletrônica. O outro vídeo teve algumas partes que ficaram escuras, né? Então no outro vídeo eu falei sobre a identificação dos componentes. É a primeira coisa que uma pessoa que quer estudar eletrônica precisa entender, né? Depois da identificação dos componentes, então, depois da identificação dos elementos, você precisa aprender como que faz a medição deles, tá? Então, nós temos aqui essas siglazinhas são a representação do que é o componente, de que função esse componente está fazendo, né? Por exemplo, aqui, ó, R, você tem o resistor, né? Está apontando para esse aqui, que tem uma medição em cima dele, né? Que aí depois você vai aprender. Não é tão difícil, né? Você vai aprender a saber qual é a resistência desse resistorzinho aqui. Aqui você tem capacitores cerâmicos. Por que cerâmico? Porque ele está fixo assim na placa. Você pode perceber que ele está fixo na parte de cima. Geralmente esses capacitores antigos eram poliéster, essas coisas assim. Eles eram perfurados e atravessavam a placa, né? Então, tem capacitor de polímero, capacitores eletrolíticos de polímero. Nesses capacitores aqui, ó, eu quero chamar a atenção a vocês, porque nem tudo que é parecido com isso aqui é capacitor, tá? Existem bobinas que se diferenciam um pouco. Lógico que vai ter uma outra sigla aqui, não vai ser esse C de capacitor. E a cor aqui muitas vezes é cinza, branco, preto, às vezes são fusíveis. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui. Por acaso eu não achei nenhum aqui para poder mostrar nessa plaquinha aqui, mas depois eu vou pegar a outra. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não parece um capacitor? Aqui, ó. LB4, né? Parece um capacitor, mas não é. Você vê que eles são um pouco parecidos, mas só que não são, né? Tem bobinas, tem outros componentes. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui bem nítido aqui para vocês. Aqui, ó. Esse daqui estão fazendo papel de diodo no circuito. Olha a letra D aqui. Mas olha aqui, ó. Esse aqui parece com aquele e tem a letra Q de transistor, né? Representando que isso aqui é um transistor. E os principais componentes da placa, aqui você tem um representado pela letra Q e outro U, são esses transistores MOSFET, que são os transistores de chaveamento, né? Geralmente estão interligados com essa bobinazinha. Não é bobina, isso aqui eu nem sei o que é, galera, acho que é uma bobina. Geralmente estão interligados. Então você tem esse transistor aqui. O MOSFET é um transistor de chaveamento, né? Então quando ele dá problema, ele não chaveia, não passa a energia. Ele fica aberto e fica em curto, e ele tem que ser substituído. Então, geralmente, esse componente aqui é o que apresenta muito problema, tá? E também esses pequenos transistores aqui, ó, esses pequenininhos que eu mostrei para vocês, também apresentam muito problema, né? A substituição desses componentes, você precisa do datasheet, que é o manual de acordo com aquela siglazinha que está ali em cima ali, ó, MDD2601, que é o nome do componente. Lá você vai ver a descrição dele, como que é o funcionamento dele, gate, dreno, source, né? Ali no caso, essa perninha aqui, ele não tem a terceira ali, muitas vezes não tem, é só um cabinhozinho assim faltando, mas ele representa essa parte da chapa aqui, ó, tá? E tem uns que são 3 perninhas. Geralmente os transistores têm essa configuração. Para quê? Para que quando você for fazer a medição aí, ó, eu sempre coloco aqui, ó, isso com a letra aí não tá muito legal, ponteira vermelha no source mais ponteira preta no dreno, não conduz, ou não, conduz, aí você bota mais ou menos um número aqui, para você ter certeza de que está conduzindo normal. Invertendo não pode conduzir. Então você tem que ter esse manualzinho até você pegar o esquema, tá? Então você primeiro tem que saber qual é a escala que você usa, né,
no multímetro, que é a escala de diodo, para fazer a medição, e aonde vai a ponteira tal, como pode conduzir, quando não pode conduzir. Então aqui eu não vou entrar em detalhes nessa parte, depois eu vou fazer uma aula mais simples. Aqui você tem um cristalzinho, né? Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é um cristal, tá? Depois a gente vai fazer uma aula mostrando para que serve cada componente desse. E alguns componentes, na hora de fazer a medição, você precisa tirá-lo da placa, né? Alguns tem que fazer com a placa ligado, outros você tem que tirar da placa porque pode ter algum componente interligado a ele e afetar essa medição. Aqui também nós temos um problema sério aqui de pasta térmica, que ela está caindo sobre os capacitores aqui, ó. Tem indutores, né, capacitores, essas coisas todas. E elas fecham curto entre os capacitores. Então tem que limpar isso aqui com álcool isopropílico, né? Tem também os capacitores eletrolíticos, que são aqueles pretinhos, que são diferentes desse, porque esse aqui é de polímero, ele é seco. E o outro, ele tem uma substância química em qual os terminais dele são mergulhados dentro daquelas células que tem dentro, né? E tem um elemento químico ali que é líquido, formato líquido, e aquele ali não. Aqui também você tem um esquema, vou botar bem nítido aqui, olha aqui, ó. Parecem tudo o mesmo componente, mas não, esses dois aqui, ó, são transistores e esses dois da ponta são diodo, né? Tem a marca deles aqui no corpo. Aqui, capacitores, né? Depois você tem que ver lá no outro vídeo a lista ali que eu mostrei ele para vocês. Tem também fusíveis e fusistores, né? Aqui, ó, fusívelzinho. Esse elemento aqui, ele não tem polaridade, né? É um fusível. O fusistor, acho que é o fusistor que vem positivo e negativo, geralmente da cor preto, né? Todo preto. Esse aqui é meio douradinho. Se tiver errado aí, galera, depois me corrige, né? Tem aqui a sua capacidade de resistência aqui. E quando a placa tem algum problema, apresenta algum problema, ele se rompe, como qualquer fusível, né? Para poder preservar os outros componentes eletrônicos da placa, tá? Então, não adianta você fazer uma ligação aqui fazer uma gambiarrazinha aqui com o fio, que não vai dar certo, porque você pode atrapalhar o restante do componente, né? Que ele tem aqui um valor de resistência que tem que ser de acordo com essa trilha aqui, tá? Para ele poder fazer a sua função de fusível, senão a carga vem e ele não se rompe, né? E se você fizer uma ponte, vai ficar com um valor muito, muito alto e pode atrapalhar o funcionamento dos outros elementos que tem uma resistência menor do que ele, tá? Então não adianta você só colocar aqui, porque se ele abriu é porque existe alguma coisa em curto aqui na placa, algum componente que sofreu alguma sobrecarga de energia, ou até mesmo chegou o seu tempo útil de vida, né? E partiu para Nova Jerusalém. Então, galera, você fazendo a medição, encontrando os componentes, tudo, substituindo, depois você vem e modifica aqui, coloca outro fusível para poder a placa continuar funcionando direitinho. Então fica essa dica aí para você, galera. Tem uma bobinazinha aqui, ó, L5, que também você encontra muito em placas de HD de computador. E sempre fazer uma inspeção visual primeiramente, né? Então todos esses conjuntos aqui, eles têm a sua função em cada área da placa, né? Sempre você vai ter um componente eletrônico que tem uma bobina envolvida, que tem um capacitor, que faz o filtro de tudo aquilo ali, né? Igual muitas vezes controle de videogame, por exemplo. Você coloca lá, substitui bateria, substitui cabo, não funciona. Por quê? Porque algum componente que filtra a energia, algum capacitor que filtra a energia para a bateria, daquele conector também, para poder fazer o direcionamento, quase que não sai, o direcionamento da energia para os determinados pontos,
algum capacitor se rompeu, então não adianta substituir bateria, não adianta substituir o cabo, porque tem alguma coisa na fonte interna que faz o filtro das coisas ali. Isso em joystick de computador, né? Parece ser complexo, mas não é tanto assim. Aí imagina você para tirar aqui um componente desse com um soprador térmico. Olha só que inferno. Parece até uma favela vista de um satélite, né? Um engarrafamento de carro, um estacionamento de carro. Então você tem aqui, ó, tem que ter uma boa precisão, né? Muitas vezes tirar com o ferro de solda, né? E saber a temperatura que você vai usar, ideal do ferro de solda, porque você pode estragar o componente eletrônico se o seu ferro de solda for muito potente. Saber estanhar o ferro de solda, saber que não pode raspar as pontas dele. Tudo isso daí, né, é um saco, mas tem que aprender. E aí, galera, você também vê geralmente também a oxidação, né? Às vezes a oxidação aqui nesses terminaizinhos aqui pode causar o não funcionamento desse CIzinho aqui, né? E aí o que acontece? Às vezes você está procurando um monte de problemas em volta e na verdade é uma oxidação aqui que não está deixando passar a energia, né? E outra coisa, galera, em notebooks tem a BGA, né, que é um componente parecido com esse aqui. Ele é soldado com umas bolinhas ali, como você pode ver. E alguns malandrinhos aí, quando o notebook dá problema nesse trequinho aqui, esse processadorzinho aqui, chama-se BGA, o cara joga um calor, aquela bilhazinha ali que soltou, ela vai colar de novo, né? E o cara te vende o notebook e você fica aí uns 3, 4 meses, o notebook depois desprende aquilo ali, e aí você perde o notebook, né? Então tem que tomar cuidado até nisso, porque essa substituição aqui é feita com o infravermelho, é o certo fazer, né? Ele tira esse componente, compra aquelas bilhazinhas ali, ó, que são soldas, né? Casa tudinho certinho, depois faz a solda de novo. Não adianta ficar jogando calor, porque depois que ela desprende, ela já não tem mais o seu poder ali de se prender ali permanente, né? Então fica a dica aí pra galera aí, para não tomar pernada aí dos outros. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.